A Olimpíada Colonial da Festa da Uva surgiu em 94, através da cocriação do Juarez Toneto e do Ronald Soares, que são o quê? As brincadeiras mais divertidas da colônia, os jogos coloniais, agora, né? Jogos coloniais. Fizemos pesquisas, não foi assim, feito simplesmente em reuniões, né? E nós percebemos e entendemos que havia na comunidade um desejo latente de participação. A primeira coisa que a gente fez foi abrir um canal, que era um telefone, na época telefone com gravação, que a gente colocava à disposição da comunidade a voz do Hadid dizendo: Sacramenha, deixa a tua sugestão aqui para tornar a festa melhor. Foi uma coisa simples, mas o simples era, na verdade, do tipo assim: você pode falar o que você quer da festa e o Hadid vai te ouvir. A Festa da Uva tinha se descolado do seu lado popular e colono e tal. Então, uma das ideias foi fazer essa, na época, Olimpíadas Coloniais, que era para trazer essa coisa dos jogos da colônia. Bom, precisávamos divulgar isso, então contratamos o IOT, que passou a utilizar os personagens dele para fazer a divulgação. Então, nós fazíamos da seguinte forma: com o brief na mão, eu escrevia os roteiros e o IOT executava. Move-te, Mangolão, que tá chegando as Olimpíadas! Tá, velho, nós vamos pra Atlanta, nos States. Não, estupidote, as Olimpíadas Colonial da Festa da Uva. Vamos treinar que vai ter prova de amassar uva, fazer bigole, serrar lenha, jogo na cucanha e até arremesso de queijo. Bora da prova! Olimpíadas Coloniais da Festa da Uva. Inscreva-se já. Veja o regulamento em sua comunidade ou nos jornais. O Ronald era da B52 e o Benítez era do New Age. Mas aí, eu não sei se foram um dos dois, que eles me pediram, vamos fazer a Olimpíada aí. Aí um dos dois, eu não me lembro qual, teve a ideia genial de fazer os símbolos das Olimpíadas com linguiça. E aí eu desenhei aquilo e ficou muito bom. Nas últimas 2 edições, e por força do Comitê Olímpico Brasileiro, nós não podemos usar o nome Olimpíada Colonial, temos que usar Jogos Coloniais. Precisávamos ir em todos os distritos para explicar o que é uma Olimpíada Colonial. E esse papel eu fiz, então eu passei em cada distrito, lá em 94, início de janeiro, para explicar o que seriam as provas, a Olimpíada, o que nós precisaríamos de ajuda da comunidade, dos paroquianos, do padre, do subprefeito, para poder realizar essa Olimpíada Colonial. Ele surgiu de uma ação concreta que nós chamamos de marketing de relacionamento e de uma ação abstrata que era: você quer participar, você gostaria de fazer, você sente que isso tem valor para você, você percebe que isso tem a ver com você, você se sente respeitado se a gente fizer isso. Um dos jogos que foi bastante questionado no começo foi do arremesso de queijo, tá? Até porque no primeiro evento de arremesso de queijo realizado, que foi lá em Nova Pádua, uma pessoa tirou o queijo muito mal, esse queijo caiu na cabeça de uma criança, a criança caiu no chão, foi uma confusão. Nós dávamos ideias, mas tínhamos ideias ali também da Tânia Tonetti, da professora Cleudes, do nono, da nona, que você pergunta. Eu, quando era pequena, andava de carrinho de lomba, a gente fazia isso. Então, olhando no interior como as coisas aconteciam. Era a Festa da Uva e eu me lembro, as vitrinas enfeitadas, as casas arrumadinhas, todo mundo participava. Por isso que era bom, o pessoal vinha e gostava. O Hadid em italiano quer dizer raízes, né? Então, trazer essas coisas das raízes italianas, a velha Festa da Uva, o velho, que é sempre novo, né? Espírito de festa, que era a festa da colheita, que é a festa da prosperidade. Já realizadas as primeiras edições de todas essas atividades, as pessoas já tinham a expectativa de que nós faríamos de novo.
Você imagina a rainha e a princesa indo para a abertura dos jogos numa comunidade do interior, onde a rainha e a princesa entravam na carriola, né, no carrinho de mão, e quem empurrava elas era o presidente da comissão da festa, o diretor, o vice, o subprefeito. Então, isso tornou aquele processo um processo maravilhoso. Cada localidade revelava um campeão e recebiam premiações. Nós fazíamos a entrega de os primeiros, segundo e terceiro lugar, coroa de louro mesmo, a medalha, toda uma premiação. Então, é levado a sério. É uma Olimpíada Colonial com regulamento, com juiz, com tudo que nós temos direito. Quando eu criei o Radit, eu sempre digo isso, era uma vergonha ser colono. E eu não quero me arvorar como ser o cara que mudou isso, mas eu ajudei a exorcizar esse fantasma de ser colono, ser vergonhoso e tal. Eu ajudei, rindo disso aí, né? E as Olimpíadas da mesma forma, né? As pessoas tinham, assim, não participavam da festa da uva, dizendo, não aguento mais, é sempre a mesma coisa e tal. E a gente fez essa coisa nova e ir nas comunidades, né? Tinha dias que nós íamos para as provas, acordávamos cedo, e como eu te falei, era tão emocionante saber que a gente ia estar nessa comunidade, que eu chorava embaixo do chuveiro, né? Ficava chorando 10, 15, 20 minutos, porque era muita emoção que você tinha. E claro que quando você chegava lá, você transbordava isso para as pessoas, né? Gerava muita alegria, porque as provas, elas têm um composto assim, de humor, né? Aquela coisa do jogo da cocaína, onde alguém tem que subir um pau de sebo num poste. Então o pessoal ria muito e tudo mais. Era muita alegria, que era exatamente aquilo que a gente buscava para oferecer para a festa da uva o real significado que é de um momento de alegria e celebração. Deu certo e continua dando certo porque é divertido, né? Uma coisa que não... É uma brincadeira. Então, eu acho que isso são coisas que dão certo pelo fato de ser divertido, de promover a alegria. E é isso. Era muito divertido tudo, muito divertido. Na verdade, eu acho que se tivesse que resumir isso, é uma memória afetiva divertida.